sexismo é uma realidade persistente em diversas esferas da nossa sociedade, e na ciência isso não é diferente. Por muitos anos, as mulheres foram excluídas, ignoradas ou tiveram suas contribuições minimizadas, simplesmente por serem mulheres. Embora tenhamos avançado muito, a luta contra o sexismo na ciência continua a ser um desafio diário, que precisa ser encarado de frente. Mas o que exatamente é o sexismo e como ele se manifesta na ciência? Vamos explorar isso e entender por que ainda é tão importante falar sobre o assunto. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final. Primeiro, é fundamental compreender que o sexismo é mais do que apenas uma série de atitudes discriminatórias. Ele está presente nas estruturas sociais e culturais que continuam a reforçar a ideia de que as mulheres são menos capazes do que os homens. No campo científico, isso se torna especificamente claro. Mulheres como Rosalind Franklin, cujas pesquisas foram cruciais para a descoberta da estrutura do DNA, muitas vezes são desconsideradas. Enquanto homens como Watts e Crick receberam os créditos, infelizmente isso não é uma exceção, mas uma realidade comum para muitas cientistas ao longo da história. Apesar dos avanços, o sexismo na ciência ainda é um obstáculo enorme. Um exemplo disso é a subrepresentação feminina em áreas como engenharia, física e matemática, onde a presença de mulheres continua a ser muito baixa. Esse desequilíbrio não ocorre porque as mulheres são menos inteligentes ou capazes, mas porque desde pequenas, muitas meninas são desencorajadas a seguir essas carreiras. A ideia de que a ciência é algo para homens ainda é bastante forte em muitas culturas, o que afasta muitas mulheres do campo científico. Além disso, mesmo quando as mulheres entram nessas áreas, elas frequentemente enfrentam um ambiente hostil, com seus talentos e ideias subestimadas ou desvalorizados. E esse não é apenas um problema de reconhecimento. O sexismo também está presente nas oportunidades de avanço. Mulheres cientistas ainda enfrentam barreiras significativas para conseguir o financiamento para suas pesquisas, e suas propostas têm mais chances de ser rejeitadas em comparação com a de seus colegas homens, mesmo quando de qualidade similar. Isso cria um ciclo no qual as mulheres têm menos chances de se destacar e avançar na carreira, gerando uma desmotivação crescente. Mas a luta contra o sexismo na ciência não é algo do passado. Mulheres incríveis como Marie Curie, Ada Lovelace e Frances Arnold provaram que a ciência também tem seu lugar para as mulheres. Marie Curie, uma das cientistas mais conhecidas da história, não só foi a primeira mulher a ganhar um Nobel, como também continua a ser uma fonte de inspiração para milhares de jovens cientistas. E não podemos esquecer de Ada Lovelace, a visionária que no século XIX se antecipou ao seu tempo ao criar o primeiro algoritmo computacional. Mulheres como essas quebraram barreiras e pavimentaram o caminho para tantas outras que seguem suas pegadas. Mas a questão é que ainda estamos lutando para garantir que o trabalho de muitas mulheres sejam reconhecidos, como deveriam. Henrietta Leavitt, por exemplo, fez descobertas fundamentais na astronomia que ajudaram a mediar a distância das estrelas, mas sua contribuição foi por muito tempo ignorada. Esse tipo de apagamento das mulheres da história científica é um reflexo do sexismo estrutural que ainda permeia por muitas instituições. A boa notícia é que estamos vendo mudanças. Cada vez mais as mulheres estão assumindo papéis de liderança na ciência. Cientistas como May-Britt Moser, que ganhou o Nobel de Fisiologia ou Medicina, estão ganhando reconhecimento por suas contribuições inovadoras. E esse movimento é um sinal de que a equação está começando a se equilibrar. Mulheres estão mostrando todos os dias que são mais do que capazes de gerar impacto no mundo científico. Mas o trabalho ainda não acabou. Para realmente combater o sexismo na ciência, precisamos começar mais cedo. Precisamos incentivar meninas a se envolverem com a ciência, a explorarem suas curiosidades, a acreditarem no seu potencial. Isso começa nas escolas, com professores e mentores que devem se empenhar em desmantelar os estereótipos de gênero e oferecer as mesmas oportunidades a todas as crianças, independente do sexo. O exemplo de mulheres científicas e de suas realizações precisa ser mais amplamente compartilhado,
para que as jovens possam ver que há um lugar para elas na ciência. O sexismo na ciência é real, mas também é combatido todos os dias por mulheres e homens que acreditam na igualdade e no potencial de todos. O caminho ainda é longo, mas a luta está ganhando força, cada vez mais. Estamos vendo que as mulheres têm algo valioso a contribuir para o avanço do conhecimento e da inovação. E é só quando todos, sem exceção, têm as mesmas oportunidades de brilhar que a ciência poderá realmente alcançar o seu potencial máximo.